Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus. Vamos começar então o nosso Clube do Livro, né? Saudação a todos aí que estão logados, que estão podendo assistir nesse horário. A semana que vem eu quero ver se eu consigo começar um pouquinho mais cedo. Mas hoje nós vamos começar nesse horário. Teve um pouquinho de atraso aqui, eu tive um imprevisto ali do transporte. Mas eu creio que todo mundo entende, né? São coisas que faz parte e a gente também está servindo o Senhor. Sempre tem um pouquinho de luta espiritual envolvida. Vamos então começar aqui. Pegue seu livro, você que adquiriu o exemplar, sua Bíblia, e vamos hoje avançar. Nós vamos começar o capítulo 2. Capítulo 2, que vai falar sobre as 7 dispensações. Né? As grandes profecias, volume 2, né? Volume 2, capítulo 2, as 7 dispensações. Vamos orar a Deus para que o Senhor possa nos agraciar com a presença dele aqui, com a capacitação do céu, que ele possa nos assistir mais uma vez em misericórdia, né? Vamos entregar esse tempo ao Senhor juntos aqui e dar início então. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra nos ilumina. Tua palavra, como está escrito nos Salmos, ela dá sabedoria ao simples. Que a atitude no nosso coração diante de Ti seja de simplicidade. Senhor, queremos receber a palavra implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma, é poderosa para nos transformar à Sua imagem, é poderosa para nos purificar, Senhor, e nos fazer participantes da Tua natureza. A Tua própria palavra diz isso. Por meio de Pedro, Senhor, Teu Espírito diz que as preciosas e muito grandes promessas contidas na Tua palavra nos fazem coparticipantes da natureza divina, do Teu caráter, Senhor, daquelas coisas que das Tuas perfeições nos são comunicadas. Teu amor, Tua justiça, Tua misericórdia, Tua luz, a beleza moral do Teu Espírito Santo vai sendo, Senhor, trabalhada em nós, e nós vamos nos tornando semelhantes ao nosso Senhor Jesus. E agora, Senhor, na Tua palavra profética, nós vemos o alvo de sermos feitos, Senhor, participantes da Tua natureza, que é nos tornar semelhantes a Ti e reinarmos contigo. Senhor, estarmos preparados para a Tua vinda. Senhor, a Tua palavra profética, ela infunde Tua natureza em nós e nos faz, Senhor, pessoas que exultam na esperança e que anelam pela vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado. Que o Teu Espírito possa crescer, Senhor, possa se expandir no nosso interior, fazendo a Tua obra de santificação, para esperarmos dos céus a Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos livra da ira vindoura. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Então, pessoal, vamos dar início aqui, vamos avançando. Um bom dia aí a todos que estão pelo Instagram, todos que já entraram aqui pelo YouTube. Vamos começar então. Na semana passada nós fizemos uma introdução, né? Dessa vez nós vamos avançar, já entrando no capítulo em si. Eu pedi na semana passada para lermos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, né? E o nosso foco está baseado ainda naquele texto, tá? Aquele texto e também o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, e outras que nós vamos estar citando aqui, outros textos que vamos citar aqui, outras passagens bíblicas. Então vamos lá, página 43, capítulo 2. Nosso irmão Pember começa assim: Porque o homem, logo após ser sua introdução no mundo, deveria ser exposto à tentação e pecado com todas as suas consequentes misérias, é um dos segredos de Deus sobre os quais somos inteiramente incapazes de arriscar uma opinião. Né? Então ele está dizendo assim, que nós não temos razões claras, demonstradas na palavra, do porquê que Deus permitiu que o homem, criado de forma inocente, criado de forma amorosa, foi colocado numa situação em que ele poderia ser tentado.
Nós não temos nada explícito na palavra explicando isso. Não temos nada explícito. Na história da igreja, houve aqueles irmãos que se aventuraram a compor o que foi mais tarde chamado de Teodiceia. O que é a Teodiceia? Teodiceia é aquela frase que explica as razões de Deus. É aquela palavra que define, o estudo que tenta penetrar nas razões de Deus. Theos, em grego, é Deus, e dikel é razão, juízo, julgamento, opinião, causa. Então, por quais causas, por quais motivos Deus permitiu que o mal existisse? Existe um estudo muito bom, clássico, sobre esse assunto em Santo Agostinho, no seu livro O Livre-Arbítrio. Na coleção patrística, quem quiser pode encontrar. Tá? É muito bom. Embora no final da vida dele tenha feito aquela obra chamada Retratações, onde ele repensa algumas coisas que ele escreveu ali, mas a obra é muito boa mesmo. Tá? Queria recomendar aqui para os irmãos. Eu não vou entrar no assunto da Teodiceia, senão a gente não avança na leitura do livro. A Teodiceia se preocupa em explicar por que Deus permite o mal. Por que o Deus Todo-Poderoso permite o mal, certo? Isso é uma coisa muito fantástica de você poder estudar à luz da Bíblia. Embora, como o irmão Pember fala, não tem nada explícito. É arriscado nós opinarmos. Todavia, Deus não nos deixou às cegas acerca disso também, totalmente às cegas. Há versículos que deixam implícitos, não estão explícitos, mas deixam implícitos quais são as razões do Deus Todo-Poderoso e Amoroso permitir temporariamente o mal. Para aqueles que quiserem assistir algum conteúdo sobre isso, eu tenho no meu canal, aqui no Escriba do Reino, na playlist Estudos de Isaías, você pode procurar lá uma mensagem chamada Teodiceia. Tá? Entre lá, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo específico no YouTube. Você pode assistir onde nós tentamos falar das razões de Deus permitir o mal. Para que nós não caiamos naquela falácia do filósofo que disse: ou Deus é todo-poderoso e não tem amor, ou ele tem amor e não é todo-poderoso. Isso foi um filósofo pagão que concebeu esse conceito. Ele dizia assim, que se Deus é todo-poderoso e permite o mal, é porque Deus não ama. Porque como pode um Deus que pode todas as coisas permitir o mal, que não é bom? Se Deus é todo-poderoso e permite o mal, esse filósofo dizia, porque ele não ama. Ele é todo-poderoso, mas carece de amor. Porque se ele fosse amor, o filósofo falando, tá? Ele eliminaria o mal. Porque poder para isso ele tem. Então ele é todo-poderoso e está permitindo o mal? Talvez ele não seja amor. A outra conjectura que ele propôs foi, ou ele tem amor, mas não é todo-poderoso. Nesse caso, então, não é Deus perfeito. Mas nós não precisamos ficar presos nessa falácia, nessa mentira filosófica, nesse sofisma que tem capa de argumento verdadeiro, mas carece de verdade. A própria Bíblia, embora não deixe de forma explícita, como o irmão Pember está dizendo, ela deixa de forma implícita que o Deus Todo-Poderoso é todo amor e tem suas razões para permitir temporariamente o mal, certo? Então, eu queria deixar aqui a sugestão de assistir esse vídeo, a leitura também desse livro de Agostinho, do Livre-Arbítrio, tá? Da coleção patrística, e também tem uma obra introdutória muito boa do teólogo Luiz Saião, chamado O Problema do Mal no Antigo Testamento. Se você puder encontrar, compre, tá? Deve estar esgotada a obra, mas vale muito a pena ler também, para que ali ele vai apresentar as escolas da Teodiceia. Então, não acredite na falácia que Deus não ama porque permite o mal. É o filósofo, na sua cegueira, que só viu 2 motivos para o mal existir. Foi ele, na sua cegueira, que só viu 2 motivos. Mas Deus tem os seus próprios motivos, certo? Então, nós vamos avançar aqui, mas para quem quiser entrar mais nesse assunto, um assunto muito importante, tem esse vídeo lá na playlist de estudo de Isaías, Teodiceia, tá bom? Se algum irmão aí do grupo puder já colocar no grupo de WhatsApp do Clube do Livro, o vídeo Teodiceia de Isaías, fique à vontade. Procure lá no canal e me ajuda colocando no link aí. Nós vamos colocar na descrição do vídeo depois também no YouTube.
Então vamos avançar um pouquinho com a leitura. O Pember disse que é muito arriscado, né, nós opinarmos. Então a gente tem sempre que fazer com cautela, mas graças a Deus houve irmãos na história da igreja que tiveram cautela e foram usados por Deus para dar respostas mais claras possíveis a esse assunto. Ele diz assim, Pember: somente o tolo está pronto para pronunciar sobre um assunto, antes de aprender o seu início e a sua história. E que dados temos com os quais possamos explicar a presença do mal em nossos corações, os muitos problemas da vida e o destino eterno que deve vir depois dela? Nós temos poucos dados, ele está dizendo. Para toda mente cuidadosa, deve ser evidente que Gênesis 3 não foi dado para revelar a origem do pecado, mas para registrar apenas a sua primeira manifestação na raça de Adão. Ou seja, ele diz assim, que se nós estudamos a Bíblia com cuidado, você vai dizer, não, mas eu sei como o pecado aconteceu, como ele entrou. Gênesis 3 está me dizendo isso. Mas preste atenção. Gênesis 3, o que o Pember está dizendo é, ele não explica por que Deus permitiu a existência do mal. E nem de onde o mal veio, na sua origem, certo? Inicial. O que ele está dizendo aqui é que Gênesis 3, quando você estuda a Bíblia com cuidado, só mostra como o mal entrou na raça humana, na raça adâmica. Mas todos que estudam a Bíblia com cuidado sabem que Satanás já havia se rebelado antes do homem ter sido criado. Esse é um assunto muito claro na Bíblia e tem obras muito boas sobre ele já escritas, por exemplo, como a obra As Eras Mais Primitivas da Terra, do mesmo autor, George Hawkes Pember. E tem outros irmãos que escreveram também sobre o assunto, né? Eu queria também indicar para quem quer saber sobre a Teodiceia e o propósito da redenção de Deus, o livro O Plano de Deus para a Redenção, da Mary MacDonald. É um livro também publicado pela Editora dos Clássicos e, se eu não me engano, está esgotado, mas você pode encontrar em sebos de livros, em Mercado Livre. Compre e leia, vale muito a pena, muito, mas muito bom mesmo, tá? Esse livro da irmã Mary MacDonald, acho que o Senhor me lembrou aqui para indicar para os irmãos, O Plano de Deus e a Redenção. Então, quando você lê esses livros e você estuda a Bíblia com cuidado, você vai ver que o que o Pember está dizendo é verdade. Nem mesmo Gênesis 3, que mostra a entrada do pecado, explica como o mal surgiu. O assunto de como o mal surgiu e por que Deus permitiu o mal é um assunto para a Teodiceia, que é um assunto que não tem versículos explícitos na Bíblia, mas tem versículos que de verdade estão de forma implícita mostrando o porquê Deus permitiu o mal e de onde o mal veio, sendo que Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Gênesis 3 não mostra o início do mal, mostra apenas como é que o mal, que já havia começado no reino angelical, penetrou na raça humana. Então Pember está dizendo, cuidado, nós devemos ser cuidadosos quando nós nos aventuramos a explicar o porquê o mal surgiu, de onde ele surgiu, por que Deus permitiu o mal. Porque até mesmo o texto de Gênesis 3 não está explicando de onde o mal veio, só está mostrando como que ele entrou na raça humana. E aí uma coisa que o irmão Pember vai mostrar. Isso é o mais importante, porque disso Deus se encarregou de dar detalhes. As outras coisas, irmãos, nós só podemos pisar, né, com muito cuidado, tirando a sandália dos pés, porque nós estamos pisando em solo sagrado. Nós estamos tocando nos arcanos divinos, nos arcanos, nas razões ocultas de Deus. Coisas que ele guardou para ele. Mas graças a Deus, eu posso dizer para vocês, né, Deus não guardou tudo. Visto que ele é amor e ele quer se relacionar com aqueles que ele criou, ele deixou implícitos certos textos dentro da palavra dele que vai nos mostrando o porquê o Deus que é todo amor temporariamente permitiu o surgimento do mal. Também vai nos mostrar de onde o mal veio, por que Deus está permitindo e como ele vai encerrar o mal. Certo? Há versículos que mostram de forma implícita por que Deus permitiu o mal e de onde o mal veio. E esse assunto é o assunto da Teodiceia. Certo?
Esse assunto é o assunto da Teodiceia. É da onde ela se encarrega. E graças a Deus houve irmãos na história da igreja que de forma solene, temerosa, respeitosa e reverente ao Senhor conseguiram ter luz acerca desse assunto. Esses livros que eu indiquei aqui vão tratar disso. Tá? O Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, O Plano de Deus e a Redenção, de Mary MacDonald, certo? E tem a obra do Saião, que é uma obra introdutória acerca dessa questão. Eu queria indicar aqui para vocês. Tem outras obras também, mas eu acho que essas são já suficientes para os irmãos aqui, o público que tem assistido. Depois você pode pesquisar melhor. Existe até uma obra filosófica de Leibniz, né, chamada Teodiceia. Mas é muito, muito, muito rebuscada, muito difícil de você conseguir fazer a leitura. Mas se você todavia quiser arriscar, também pode servir, tá? Graças a Deus que Deus levantou irmãos que tomaram esses versículos explícitos, mas implícitos, e costuraram a Teodiceia. E nós não precisamos ficar enganados pelas falácias filosóficas. Ainda na obra do Luiz Saião, antes de avançar um pouquinho aqui, deixa eu considerar mais uma coisa com os irmãos. Nessa obra do Luiz Saião, chamada O Problema do Mal no Antigo Testamento, ele toma o texto de Abacuque e ele, de forma introdutória, ele mostra o seguinte, que Deus, né, tem suas razões, embora não possamos entendê-la. E aí ele apresenta que, embora nós não possamos entender com 100% de certeza, Deus na história da igreja levantou irmãos que escreveram sobre 5 tipos de teodiceia. A teodiceia do livre-arbítrio, a mais clássica de todas, que é defendida por Santo Agostinho no livro do livre-arbítrio. Depois, a teodiceia do livre-arbítrio tenta explicar a origem do mal, mostrando que o mal surgiu do uso indevido do livre-arbítrio da criatura. Ou seja, o mal teria surgido quando Satanás, que não era Satanás, era Lúcifer, foi criado perfeito por Deus, o querubim ungido, mas no seu coração ele se orgulhou da sua glória. Ele usou de maneira indevida a liberdade que Deus lhe deu. Enquanto de forma livre ele dizia tu és, exaltando a Deus, tudo estava perfeito. Quando ele passou a dizer eu serei, aconteceu a tragédia. E assim como Agostinho tenta mostrar nesse livro o seguinte, que o mal é nada, o mal é ausência de algo, o mal não é algo, o mal é ausência de algo. O bem é o algo, tem substância, existe. O mal é a ausência do bem no coração da criatura. Então, quando a criatura que foi criada perfeita, livre, responsável, no caso aí, Lúcifer, né, com toda a sua glória, seu poderio concedido por Deus, ele de maneira boa, e a liberdade em si é boa. Agora, o uso que a criatura vai fazer da liberdade é que pode torcer essa liberdade e dar origem ao mal. Mas o mal não é culpa de Deus. O mal é culpa da criatura que, dotada de liberdade, podendo escolher, não escolheu a Deus. Certo? E por isso a criatura será julgada. Porque ela podia escolher a Deus, mas ela quis escolher a si mesma. E assim como a ausência de luz é treva, a ausência de Deus no coração da criatura que se auto-escolhe é o mal. O mal é a ausência do bem. O bem pode existir sem o mal. O mal não pode nem existir sem o bem, porque para o mal existir, ele tem que rejeitar o bem que já existia. Tem que haver uma rejeição ao bem. Sendo assim, para que o mal exista, ele tem que torcer as coisas boas que foram criadas de forma que as torça indevidamente. E aí surge o mal no coração da criatura. E o mal fica sendo a ausência de algo, assim como a treva é a ausência de luz. E ele vai mostrando pelos textos da Bíblia que a causa da queda de Satanás foi o orgulho. E o orgulho é quando ele olha para si mesmo e se auto-glorifica. Quando ele diz, eu subirei ao céu, eu serei. Pronto. Ele rompe com a fonte do bem e começa o mal. Então essa teodiceia de Santo Agostinho é chamada teodiceia do livre-arbítrio. O mal surgiu do uso indevido que a criatura fez da boa liberdade que Deus adotou. Deus dotou ela, Deus facultou ela com a possibilidade de escolhê-lo ou não. E por que Deus fez isso? Porque Deus é amor.
A premissa de Agostinho é essa: Deus é amor. Sendo Deus amor, Deus não pode fazer nada que não seja de forma amorosa. E o amor dá liberdade, porque se o amor forçar, não é amor. Eu e você sabemos disso por experiência, até porque Deus nos criou a imagem dele e nós temos isso de forma dentro de nós também, conhecido. Se você ama alguém, você não força essa pessoa. O forçar é tirânico, é opressivo, não é amor. Então Deus, por ser amor perfeito, tem que dotar de liberdade perfeita. Aí a criatura dotada de liberdade usou de forma indevida a liberdade, e aí ocorre o mal. Certo? Essa é a Teodiceia de Santo Agostinho, o livre-arbítrio. Ele mostra também a Teodiceia, chamada Teodiceia da Comunhão, onde alguns irmãos místicos explicam que Deus está permitindo o mal para ensinar os cristãos a crescerem, como que sendo o meio de Deus fazer com que eles se unam mais a Deus no meio das provas e das dificuldades que o mal traz. Os místicos andam muito pela vertente da Teodiceia da Comunhão. Existe também a Teodiceia da postergação, protelariada falada. Essa Teodiceia é a Teodiceia que explica que Deus não permitirá o mal para sempre. Um dia ele julgará o mal, ele adiou o julgamento do mal. Certo? Existe ainda outras duas Teodiceias. Teodiceia da Comunhão, Teodiceia do Livre-Arbítrio, Teodiceia postergada. A Teodiceia da Pedagogia, que ele diz que Deus permite o mal para ensinar coisas ao homem que de outra forma o homem não aprenderia. Existe uma outra que eu não estou lembrando aqui, mas nesse livro vai aparecer todas elas, certo? Só que você vê o seguinte, o que o Luiz Saião faz nesse livro, explicando as origens das Teodiceias, vamos colocar dessa forma, as escolas de Teodiceia, não limpa o assunto. Mas quando eu estava estudando, né, e conferindo com a Bíblia, o que eu pude tocar diante de Deus é o seguinte, que se nós tomarmos cuidado, a gente vai ver que todas essas Teodiceias estão certas. Nós só temos que entender, né, que cada uma delas está vendo um ângulo da Teodiceia de forma geral. Por exemplo, se você quiser entender como o mal surgiu, você precisa da Teodiceia clássica de Santo Agostinho. O mal surgiu do uso indevido da liberdade que a criatura fez do livre-arbítrio. Santo Agostinho explica como o mal surgiu. Mas nesse livro ele não explica, por exemplo, como Deus vai terminar com o mal. O que vai explicar como é que Deus vai terminar com o mal é a Teodiceia postergada. É a Teodiceia que vai mostrar como Deus vai terminar com o mal. Que é, assim, Teodiceia postergada, que pode ser chamada também de Teodiceia escatológica. Que é como Deus, no fim, vai julgar todas as coisas e vai encerrar o mal. Já a Teodiceia escatológica, ou postergada, ela explica como Deus vai terminar com o mal, mas ela não explica como o mal surgiu. Então você vê que cada uma das escolas da Teodiceia, desde a mais clássica de Santo Agostinho até a Teodiceia mais moderna da escatológica, elas precisam ser olhadas juntas. A Teodiceia da Comunhão também é verdade, porque também é verdade que por meio de todo o mal e sofrimento que existe, os santos vão se unindo mais a Deus, vão se voltando mais a Deus e conhecendo melhor a Deus. É verdade. Há versículos na Bíblia que mostram isso de forma muito clara. Mas a Teodiceia da Comunhão não explica como Deus vai terminar com o mal e não explica de onde o mal surgiu, como o mal surgiu. A Teodiceia da Comunhão e a Teodiceia pedagógica explicam o porquê Deus está permitindo o mal, mas não explicam de onde ele veio e nem como ele vai acabar. Para você entender como o mal surgiu, você precisa da Teodiceia do livre-arbítrio. Para entender porque Deus está permitindo o mal, a Teodiceia da Comunhão e a Teodiceia pedagógica vão te ajudar. E para entender como o mal vai terminar, a Teodiceia da postergação escatológica. Certo? Então, nós não temos respostas 100%, mas nós, graças a Deus, Deus levantou servos que, perscrutando a palavra de Deus em suas obras, eles viram as vertentes da Teodiceia. E cada um escreveu em uma linha. E agora nós podemos pegar, nos apoiando nos ombros desses irmãos, nós podemos pegar, subindo nos ombros deles, agradecendo a Deus pelo que eles fizeram, ver o todo, para vermos melhor o caráter e o amor de Deus.
Mas como o irmão Pember está dizendo aqui muito bem, todos que estudam a Bíblia com cuidado sabem que Gênesis 3 não explica como o mal surgiu. Gênesis 3 explica como a nossa humanidade, como que a raça humana, como que a nossa raça se tornou vinculada ao mal. Simplesmente a gente abre a Bíblia em Gênesis e você vê que a serpente, sendo a mais sagaz dos animais, tentou o casal. Primeiro Eva, e por meio de Eva capturou Adão. Mas você não sabe por que a serpente era má. Por que o diabo caiu? Como que isso surgiu? Isso não está explicado em Gênesis. Isso está em outros textos da Bíblia. E você precisa fazer o apanhado. E aí você vai entender. Então, essa obra, né, de Santo Agostinho, junto com a obra de Pember, As Eras Mais Primitivas da Terra, e a obra da senhorita Mary MacDonald, vão explicar a Teodiceia, o porquê, como o mal surgiu, por que Deus permitiu o mal e como Deus vai encerrar o mal. Certo? Leia esses 3 livros se você puder. Adquira-os. E se quiser também um estudo introdutório panorâmico, assim, das 5 escolas, procure essa obra do Dr. Luiz Saião, né? O problema do mal no Antigo Testamento. Tá bom? Vamos avançar aqui. Para toda mente cuidadosa, deve ser evidente que Gênesis 3 não foi dado para revelar a origem do pecado, mas para registrar apenas a sua primeira manifestação na raça de Adão. Se estivermos dispostos a perguntar como e quando Satanás se tornou apóstata e, consequentemente, tentador, por que Deus permitiu o homem e a mulher por que Deus permitiu que o homem e a mulher fossem tentados? Por que as consequências do seu pecado deveriam cair tão pesadamente sobre os filhos deles? Durante 6.000 anos exaustivos, não existe resposta inspirada. Aqui ele diz que não existe resposta inspirada explícita, tá bom, irmãos? Esse é o cuidado que eu quero ressaltar aqui. Porque tem versículos implícitos que deixam isso claro, sim. O próprio Pember, se não existisse resposta inspirada, então a obra dele, As Eras Mais Primitivas da Terra, deveria ser jogada fora. Porque o volume 1, né, quase metade de todo o volume 1, que é 250 páginas, estamos falando de quase 100 páginas, é todo gasto em cima dessa resposta. Então o Pember estaria entrando em contradição. O que ele diz é que não existe resposta inspirada 100% explícita. Mas graças a Deus, como Deus faz muitas vezes na Bíblia, ele deixa algumas coisas implícitas para que somente aqueles que amam profundamente a sua palavra possam orar e buscar respostas que Deus garantiu dar a todo que bate. Porque ele disse, batei e abrir-se-vos-á. Então, o que nós possamos fazer como Santo Agostinho? Batamos para que a porta se nos seja aberta. Certo? Então, não existe resposta total, explícita 100%, mas existe respostas implícitas em certos textos, que aquele que entende e é íntimo de Deus consegue entender a Teodiceia, as razões de Deus. Certo? E o próprio capítulo aqui sobre as 7 dispensações, conforme a gente viu no vídeo introdutório aqui na semana passada, também vai nos mostrar o que Deus está fazendo no seu trabalho de 7 dispensações com a raça humana. Também vai explicar. Mas para quem quiser, fica aí essas obras sugeridas em livros, como eu sugeri aqui. Há ainda uma outra que eu poderia citar, que é o livro O Problema da Dor, de C.S. Lewis. Certo? C.S. Lewis foi um grande apologeta da fé cristã, uma mente intelectual brilhante dada por Deus a ele, para que ele, de forma retórica, filosófica, e eu estou falando filosófica aqui no sentido técnico, tá? Do amor à sabedoria, do amor pela verdade. Para que ele, de forma a amar a verdade, expor a verdade de forma harmônica, pudesse encontrar respostas para enigmas que assombram o coração dos homens e também, às vezes, fazem com que a fé se torne mais fraca, irmãos. Porque nós somos confrontados com coisas que sozinhos nós não achamos respostas. E aí a nossa mente fica suscetível a duvidar, a se tornar incrédula. Então, graças a Deus que Deus levanta esses irmãos. Então, anote aí, eu vou falar de novo dos livros. As Eras Mais Primitivas da Terra, O Plano de Deus e a Redenção,
Esses são de dois gigantes, né? O Pember e a senhorita MacDonald do século XIX. O Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho. Tá bom? Que mais? Esses são obras clássicas sobre o assunto. Outra obra clássica popular, né, de cristianismo apologético, é do C.S. Lewis, chamado O Problema da Dor. Tá? E para quem quiser um estudo introdutório, panorâmico, assim, das 5 escolas da Teodiceia, a obra do Luiz Saião, O Problema do Mal no Antigo Testamento. Graças a Deus por todos esses irmãos. E como o Pember está falando aqui, não existe resposta inspirada. Não existe resposta inspirada 100%. Mas existe resposta. Deus, que é amor, não deixou de se relacionar conosco e nos dá luz. Ele não nos deixou às cegas. Não existe resposta inspirada. Lembrando, não é 100%, né, a resposta, mas existe. A não ser o refrão, não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Ou seja, está dizendo... Não existe nenhuma resposta a não ser essa, que Deus é justo e Ele fará justiça. Mas eu tenho que tomar de novo o cuidado aqui. Não existe 100% todas as respostas, mas existem respostas que são suficientes para satisfazer as dúvidas e o medo do nosso coração. Graças a Deus há. Nenhuma alusão sobre a causa final do pecado pode ser encontrada, mesmo que procuremos por ela de Gênesis ao Apocalipse. E numa tal questão, qualquer tentativa de colocar a conjectura no lugar da verdade deve emanar de uma falta de consciência de Deus ou de um espírito de parentesco próximo à impiedade. Claro, se eu disser que eu tenho todas as respostas de forma que eu não tenho dúvida nenhuma e que eu vou procurar e eu achei finalmente 100% tudo que poderia existir sobre isso, eu vou estar mentindo. E eu vou estar, como ele diz aqui, próximo à impiedade. Porque Deus não revelou todos os seus arcanos. A principal coisa, como o próprio Pember faz no volume 1 das Eras Mais Primitivas, ele fala o seguinte, que o fato de Deus se silenciar acerca de certos assuntos não nos deveria fazer pensar que o que ele está tentando produzir de nós agora, em nós, né? E o que ele requer de nós é a obediência. E por que ele quer isso, irmãos? Porque a causa da nossa desgraça, da desgraça da raça humana e também dos anjos, onde o mal começou antes de nos afetar, foi exatamente a prepotência, o orgulho, o achismo de pensar que você em você mesmo é suficiente, que você tem a resposta por você mesmo. Então, como que para humilhar essa prepotência, esse orgulho, essa soberba, e para envergonhar a rebelião de Satanás, onde esse tipo de pensamento e paradigma começou, Deus agora nos silencia de certas coisas. Em certas coisas parece que Ele nos faz andar no escuro, sem resposta, para que nós possamos, em nós, Ele possa exibir. Ele possa exibir em nós, queridos irmãos. Ele possa exibir o caminho da obediência acima da ciência. Sabe por quê? Para humilhar o arcanjo caído. Para humilhar toda a soberba que havia no coração dele. Para que, como se por meio de nós Deus estivesse dizendo, está vendo? Você que foi criado na luz, que não tinha motivo para se rebelar, se rebelou. Eles foram criados e já caíram. E agora toda a descendência de Adão está nas trevas. Mas mesmo assim, mesmo sem conhecer tudo, mesmo sem ter o poder e a dignidade dos anjos, eles me escolhem, eles confiam. É isso que Deus está mostrando para Satanás, como que dando um tapa na cara de Satanás com isso. Toda arrogância está sendo humilhada e só Deus está sendo glorificado, porque quando criaturas tão pequenas como nós, que não têm respostas para tudo, que ainda caminham em trevas em muitas coisas, caminham em trevas que eu quero dizer assim, na ignorância, nós não temos como saber todas as coisas, mas ainda assim nós dizemos, mesmo assim nós queremos Deus, mesmo assim nós confiamos que Ele tem amor, que Ele tem o melhor caminho. Nós estamos ensinando anjos. Nós estamos convencendo principados e potestades da sabedoria de Deus, como diz Efésios 3.
Nós estamos envergonhando o querubim caído, que mesmo tendo tanta glória e tanta luz, não quis obedecer. Meus amados, isso está ocorrendo. Então, por isso, Deus está cobrando de nós agora. Deus está cobrando de nós agora, principalmente a obediência. Mas para todo aquele que permanecer obediente e dependente, Ele finalmente revelará as maravilhas do seu amor. Ele fará isso. Compensa amá-lo. Compensa obedecê-lo. Compensa por um breve tempo termos que andar apoiados só em fé. Um dia Ele vai abrir os tesouros da sua luz. E aí nós vamos entender todas as coisas que não entendemos agora. Mas por esse breve tempinho de vida nosso, compensa. Deus é digno da nossa confiança. Compensa nós sermos instrumentos que humilham a arrogância do querubim caído. Então, continuando aqui. Ele continua falando. E mais... Sem um pleno conhecimento dessa causa final, ou seja, do porquê realmente totalmente Deus permitiu o mal e o pecado, né? E mais ainda, de toda a história subsequente do pecado, cujo início deve datar, no mínimo, as remotas eras geológicas nas quais encontramos vestígios dela, sem um entendimento perfeito desses mistérios profundos do passado, quão irracional é a tentativa de criticar os caminhos de Deus, seja com relação ao presente ou ao futuro. Ele diz que nós não temos como saber o que aconteceu lá atrás, todos os detalhes da queda de Satanás. Algumas coisas aparecem na Bíblia, mas outras não. Outras Deus silencia. E ele diz assim, o que ele está tentando dizer aqui é assim, o que a gente mais vê hoje é pessoas que não compreendem isso, e aí quando uma desgraça acontece, quando algum mal sobrevém à vida delas, por que Deus permitiu isso comigo? Aí começam a culpar Deus. Mas meu filho, minha filha, sua vida dura no máximo 80 anos. Antes de você nascer já haviam gerações existido aqui. E antes dessas gerações haviam raças e povos que foram surgindo na Terra e que já não existem mais. E antes dessas raças e povos, outros seres existiram. E antes desses seres, como ele coloca aqui, nas eras geológicas, outras criaturas. E antes desses, até os anjos já tinham sido criados. Você acha que a sua vidinha de no máximo 80 anos, nessa vidinha pequena, curta, você vai encontrar a resposta para tudo? Sendo que você é só um filamento consequente de vários outros fios geracionais que já viveram. Existem coisas que estão acontecendo nos seus dias que são consequência. São consequências diretas de coisas feitas lá atrás, até por gerações e gerações que existiram antes de você ter consciência de si. Que prepotência, que arrogância, que orgulho é esse de dizer que com você não podia ser assim? O que você sabe das coisas que estão escondidas? O que você sabe das causas que não começaram em você? Para com tanta prepotência afirmar que Deus não é justo por permitir que tal coisa aconteça com você? Quem somos nós? Quer dizer que se tudo tivesse acontecido com outras gerações, com outras pessoas, com outras famílias, com outras criaturas, não teria problema. Você continuaria vendo Deus como amor, como bondoso, como misericordioso, mas quando o raio caiu na sua casa, ah não, comigo não. E aí começa, culpa o próximo, culpa a Deus, culpa todo mundo, só não culpa quem deveria ser culpado, você e o diabo. Lamentações de Jeremias diz assim, que cada um deve culpar a si mesmo quando chegar o dia da desgraça. Ninguém para e pensa assim, que culpa eu tenho nisso tudo? A primeira coisa que nós fazemos desde a queda de Adão, logo que ele desobedeceu a Deus, e o orgulho, a prepotência, a arrogância, exacerbou-se no ser dele, na alma super desenvolvida do seu egoísmo,
o egoísmo super desenvolvido na sua alma, a primeira coisa que Adão fez foi: a mulher que tu me deste. Quando Deus perguntou: por quê? Quem te fez saber que estava nu? Em vez de ele assumir a culpa, o que ele fez? A mulher que tu me deste. Ele culpou o outro e indiretamente a Deus, porque a mulher que tu me deste. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não teria desobedecido. Então, o culpado é o Senhor e o culpado é ela. Eu não. Ninguém procura saber a sua própria culpa nas coisas. Isso já é uma manifestação do pecado. Então, que prepotência é essa nossa? Nós não sabemos o todo. Nós não sabemos porque Deus está trabalhando da forma que está. Como diz a irmã Jessica Lewis, nós vemos o tempo dentro do horizonte curto da nossa vida. Mas o Senhor não trabalha dentro do tempo do horizonte curto, Ele trabalha de eternidade para eternidade. Há muitas coisas que acontecem conosco aqui que não tem explicação aqui. Na nossa vida não vai ter. Mas sabe por quê? É porque nós estamos dentro do pequeno trecho do grande propósito de Deus. E tudo que a gente consegue ver é o imediato da dor agora. Mas nós não sabemos o que isso vai causar lá na frente. O que eu quero dizer é o seguinte: se a vida humana fosse só essa besteirinha de 80 anos, esse horizonte bobinho aqui, que você vive no máximo 80 anos, depois fecha o olho dentro de um caixão e acabou, seria de fato uma tremenda injustiça até existir. Porque bem e mal chegam para todos. Você vive no máximo 80 anos e fecha o olho e acabou. Então não compensaria mesmo viver. Como eu ouvi uma pessoa falar, e eu dou todo o apoio, eu pegaria um revólver e daria um tiro na minha cabeça. Eu falaria que os ateus têm razão. Dizer que Deus então não existe, para criar uma coisa dessa e acabar aqui. E é o que todo ateu racional faria, daria um tiro na cabeça. Para levar as consequências do ateísmo até as últimas consequências. Né? Se a vida acabasse aqui, se fosse essa besteirinha de 80 anos. Se sofrer, fosse sofrer para tudo terminar aqui. Mas graças a Deus, vocês estão assistindo uma pessoa, eu aqui no caso, que não crê nessa falácia. Eu sei, por fé e por certas experiências que Deus já me deu, que a vida não acaba aqui. Que o horizonte não acaba nos 80 anos curtinhos de existência que a gente vive. Que existe toda uma eternidade para depois. E se existe uma eternidade para depois, tudo que eu passar aqui sem explicação, eu posso ter certeza que do outro lado vai estar explicado. E que, portanto, mesmo que eu esteja vendo como errado o que pode estar me sucedendo, Deus não está cometendo nenhum erro. Sou eu que, por uma visão limitada, não consigo enxergar o que está além. Por causa da minha visão limitada, eu só consigo ver a coisa acabando até o tempo que a minha vida acaba. Mas Deus não errou. E eu queria dizer para você, o Espírito Santo me manda dizer isso aqui agora, o sentimento que Deus me deu. Se você está passando uma prova, uma situação de injustiça, uma situação de doença terminal, quero falar debaixo do sangue do Senhor, porque eu sei que não é fácil. Eu não estou me gabando aqui de ter capacidade de nada. Eu sou sustentado pela graça de Deus, assim como você. Tão fraco e infalível. Mas uma coisa é fato. Deus não é injusto. Deus não deixou de ser amor porque o mal aconteceu na sua vida. As coisas que eu e você passamos aqui, muitas delas só vão poder ser explicadas lá na eternidade. Acontece que nós, por termos a visão limitada, a gente só vê o horizonte daqui. A gente não vê o outro lado. Mas Deus, quando está trabalhando, Ele já está vendo o todo. Ele está vendo o final antes do começo. Então, quando Ele nos permite passar certas coisas que nós não entendemos, não fiquemos contra Ele, meus queridos. Creiamos que Ele sabe o porquê está agindo e por que está permitindo. A nossa vida é como o poeta Estênio Marcius fala no seu cântico Tapeceiro. A nossa vida é como uma obra de tapeçaria. Você pega o tapete, você vai fazendo ali a costura, traçando fios de cores
quentes e alegres com fios de cores frias, né? Cores frias e neutras. E aí você vai fazendo aquela obra, aquela peça de arte. Mas se você já viu um tapete que é tecido, uma tapeçaria, quando você está vendo ela ser tecida, aqueles vários pontos, nós, parece tudo embaraçado. Você fala, nossa, está tudo errado. Mas é depois que você vira do avesso que você vê a obra de arte que ficou estampada. Nossa vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e frias, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o seu bem. E o fim das contas pode ser que não seja nem quando você fechar o olho nessa vida. O fim das contas não é uma explicação que Deus vai te dar para você antes de você morrer. Muitas coisas só serão explicadas pelo Senhor do outro lado. Então não julgue Deus antes da hora. É isso que eu estou tentando dizer. Porque a nossa visão aqui é limitada. Como Paulo fala, nós só vemos por espelho. Espelho ali na época de Paulo, espelho de bronze, né? Aquele espelho que não é um espelho, que você vai... Tem pessoas que falam assim, mas por que Paulo falou que vê limitado se está vendo por espelho, né? Porque o espelho revela plenamente meu rosto, mas é o espelho de agora, que você usa vidro com prata. O espelho da época de Paulo era de bronze. Era um espelho de bronze puro. Então as pessoas pegavam e ficavam olhando assim, tinha aquele vislumbre pálido do rosto, mas não via de forma perfeita. Assim também eu e você não entendemos todos os caminhos de Deus agora, mas esteja certo, Deus é justiça e perfeição, nele não há defeito. Se eu e você estamos vendo defeito é porque nós estamos vendo errado. É a nossa visão que está com problema. Ah, meus queridos irmãos, Deus tem suas razões para permitir o que permite. E muitas delas só vão ser explicadas do outro lado. Usando um exemplo que o próprio C.S. Lewis dá num outro livro dele, porque ele escreve esse livro, O Problema da Dor, né, como um apologeta defendendo as razões de Deus para permitir o mal, uma obra muito boa. Mas ele não havia passado a maior dor da vida dele. A maior dor da vida dele foi quando ele perdeu a sua esposa, Joy Davidman, né? E quando ele perdeu a Joy, ele escreve um livro durante o processo de luto chamado Anatomia de um Luto. Anatomia de um Luto. E ali ele começa a pôr as entranhas da dor dele para fora. E quase você não conhece o Lewis. Parece que ele está se tornando um incrédulo. Mas na verdade ele não está se tornando incrédulo. Ele está abrindo a alma dele para Deus. E escrevendo como uma terapia. No final do livro você vê ele já transformado por toda aquela dor. E ele diz assim: pode acaso um mortal fazer perguntas que Deus considera impossível de responder? Olha onde ele levou a coisa. Pode um mortal fazer uma pergunta que Deus considera impossível de responder? Ele falou, agora, eu creio que sim. Assim como uma criança, por não entender as coisas, faz perguntas ilógicas, Deus não pode responder uma pergunta ilógica, porque Deus é razão pura. Tudo que está contra a razão, Deus não pode achar uma razão para aquilo que não tem razão. Para aquilo que é ilógico. Então aí ele dá um exemplo. Então, suponha que um menino pergunte para o pai: pai, quantos quilômetros cabe em 1 hora? Isso não tem resposta. Ou qual é o sabor da cor azul? Ou qual é o cheiro? Qual é o cheiro de 30 segundos? Não existe resposta para uma coisa dessa. Você está fazendo uma pergunta totalmente ilógica. Então o pai falaria, isso não tem como responder uma coisa dessa. Mas na cabeça da criança que vê as coisas ainda de forma torta, como suposições do que poderia ser, a criança pode fazer a pergunta, mas o pai não tem como responder. Aí o Lewis diz assim: penso que muitos dos nossos conceitos acerca de Deus, do seu caminho, da sua natureza, principalmente quando nós o vemos
na nuvem da dor que embaça os nossos olhos e nos faz ter conceitos ilógicos. Ele está escrevendo isso durante o tempo da dor do luto da esposa dele que morreu com câncer. Certo? Você está ouvindo um homem que escreveu ao perder a esposa com câncer. E ele fala: eu perguntei a Deus por que ele levou Joy. Eu queria saber por quê. Irmão, ele casou depois dos 50 anos. Durante toda a vida dele, ele disse que parece que foi negado a experiência do matrimônio. Quando ele finalmente casou, a esposa pega um câncer. A mesma doença que a mãe dele morreu. Para piorar o negócio, existia um sacerdote que impôs as mãos sobre ela e ela aparentemente foi curada pela imposição de mãos, porque esse sacerdote disse que tinha o dom de cura. Aí ela sara, faz uma viagem com ele, eles casam no leito de morte, porque eles eram amigos, não eram casados ainda. Mas ele foi amando ela, e quando ele viu que ela estava com câncer e ia morrer, eles casaram no leito de morte. Aí o padre, o sacerdote veio, impôs as mãos sobre ela, e ela foi curada. O câncer desapareceu. E ele falou: apareceu um golpe da misericórdia divina. Eu chegava a temer a misericórdia, porque era bondade demais para alguém como eu. E aí eles foram para a lua de mel, viajaram para a Suíça, para a Grécia. Ele morava na Inglaterra. Acho que ficou quase 1 ano e meio, 2 anos sem a doença. De repente, um dia, ela sente fortes dores de novo. E aí veio a constatação que o câncer havia retornado. E dessa vez foi fatal. E ele disse para Deus, quando Joy morreu: por que você a levou? Primeiro minha mãe, quando eu era criança, eu orei e o Senhor não curou minha mãe. Minha mãe morreu agonizando. Isso foi uma das coisas que contribuiu para ele ir para o ateísmo na época. Depois ele se converte. E agora a esposa vai morrer do mesmo jeito. Ele perguntou por quê. E ele mesmo fala assim: sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Depois ele volta atrás e fala: não, na verdade não foi nenhuma. Eu penso que olhando bem eu poderia ver o rosto de Deus como de um pai olhando para o filho. E vendo que o filho estava fazendo mais uma pergunta ilógica, do ponto de vista da sabedoria divina. E era como se Deus me olhasse e dissesse: paz, criança. Você não entende. Ainda não. Paz, criança. Ele fala: eu sempre achei que poderia entender todas as coisas, mas Deus me mostrou que não. Que Ele sabe mais. Penso que muitas perguntas que fazemos são da natureza das perguntas das crianças. Qual é o sabor do azul? Quanto tempo cabe em 1 quilômetro? Não há respostas para perguntas irracionais. Há perguntas que na cabeça da criança faz todo sentido, mas para aquele que entende lógica sabe que não tem sentido. Assim também agora, na nossa fase infantil, ele dizia, nessa terra das sombras que estamos, há perguntas que fazem muito sentido. Mas que Deus, que sabe mais do que nós, sabe que não tem nenhum sentido. Ele não pode responder, porque elas não têm sentido. E é o pecado que estragou a nossa humanidade, que nos faz pensar de forma irracional. Eu não estou dizendo que você sentir dor, eu sentir dor, sentir injustiças, não é compreendido por Deus. Deus compreende, mas Deus sabe que muitas das nossas percepções acerca da desgraça que estamos passando são irracionais do ponto de vista da sua santidade perfeita. Ele entende o que estamos passando, mas ele sabe que essas coisas não têm fundamento real. Elas são apenas alterações provocadas pelo pecado na nossa consciência. Certo, amados irmãos? E aí, ele diz assim: eu acho que muitas das coisas que vai nos acontecer, quando nós chegarmos diante de Deus aquele dia, os irmãos até me perdoem, tá? Me alongando aqui em vez de ler o capítulo,
Eu não tenho pressa para terminar esse livro, eu acho que você também não. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, como nós estamos falando. Eu penso que o Senhor me dirigiu a falar essas coisas aqui. Que sirva de proveito para os irmãos. Que possa consolar a alma de alguém que está sofrendo. Ou de alguém que tem dúvidas. Se introduziu o assunto dessa forma, então eu penso que o Espírito Santo usou isso. E o irmão Lewis então continua dizendo assim: assim como uma criança tem medos infundados quando ela está no escuro, nós temos medos irracionais por causa do pecado. O amor de Deus nunca nos desabandonou. Deus nunca nos deixou. Mas a criança, quando entra numa sala escura, temores infundados provocados pela sua infância e pela confusão da sua infância diante do escuro, fazem com que ela acredite que está sozinha e que monstros que na verdade não existem vão agarrá-la naquela escuridão. Assim somos nós aqui, nessa terra das sombras. O que a criança muitas vezes não sabe é que o pai está atrás dela, do lado dela, naquele escuro. Mas porque ela não pode vê-lo e não pode ver todas as coisas na luz, ela teme. Ela esbarra em um móvel, num objeto e pensa que aquilo pode ser algo perigoso. Mas de repente, o pai, que sempre esteve ao lado dela, acende a luz. E ela vê que todas as coisas estavam bem o tempo todo. De repente ela descobre que ela nunca esteve sozinha e que estava tudo sob controle. E ela entende que as coisas que ela pensou não eram do jeito que ela estava pensando. Assim vai ser a sensação quando Deus acender a luz e a terra das sombras não tiver mais sombras. E quando nós vermos todas as coisas na luz de Deus, nós vamos dizer: Senhor, então era assim o tempo todo. Como eu te interpretei errado. Como eu interpretei errado o seu amor, Senhor. O Senhor nunca me deixou. E todas as coisas que pareciam tragédias e desgraças eram só falsas impressões daquele que está enxergando no escuro. Os móveis estão no lugar. A sala está organizada. E a tua presença sempre esteve comigo nesse quarto escuro. Era eu que não conseguia ver. E nós vamos adorar o amor do Senhor. Nós vamos adorá-lo pelo seu caminho. Tudo vai fazer sentido. Nós vamos ver as coisas do outro lado, amados irmãos. Então não julguemos o Senhor antes do tempo. Como diz Paulo, a ninguém julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz todas as coisas que estão escondidas. Um pouquinho de luz, filetes de luz no escuro, nós enxergamos agora já. Mas ainda é débil o nosso coração e frio senti-lo. Mas ao vermos, iremos dar um louvor mais digno a Ele. Porque certamente Ele é digno de ser louvado. Mesmo quando as nossas perguntas irracionais, feitas no escuro, mesmo quando os bichos papões da nossa própria mente infantil nos assombram, na verdade Ele sempre esteve ao nosso lado. E estava tudo bem, apesar da luz estar apagada. Mas bendito seja Ele, porque Ele vai acender a luz. E tudo vai fazer sentido. Nós vamos beijar os pés que sangraram por nós. E como diz a irmã Margaret Elliot, esposa do Jim Elliot, ela diz o seguinte:
que nós não devemos julgar o Senhor pelos sofrimentos que a nossa vida passa. Nós não devemos julgar que o caminho foi em vão antes de termos chegado ao fim da jornada. Nós não chegamos ao fim da jornada. A irmã que falou isso foi uma irmã que perdeu o esposo, devorado por índios canibais, deixando ela numa situação muito terrível. Vai ter que criar os filhos sozinha. Nunca ela murmurou contra Deus por isso. Meu esposo foi pregar o evangelho e o Senhor permitiu que aqueles canibais o matassem. Você sabe o que ela fez? Ela terminou seu curso de missionário, seu seminário, e foi evangelizar os próprios índios que devoraram o seu esposo. E converteu essas pessoas a Cristo e os abraçou como irmãos. Essa é a irmã que falou essa frase. Porque ela sabe que o coração do seu esposo era o mesmo que o dela nessa questão. E John Newton dizia... Não, é isso. Obrigado, irmã Viviane. Não é Margaret, é Elizabeth Elliot. Isso, muito obrigado. Graças a Deus que tem os irmãos aqui acompanhando, me ajudando. Não é Margaret Elliot. Não sei porque eu pensei em Margaret. É Elizabeth Elliot. O irmão John Newton dizia: as tempestades estão conduzidas pelas mãos que foram pregadas na cruz por amor a você. Então, não há nenhuma tempestade que realmente vai te causar mal se você realmente ama Deus. Paz, criança, como diz o Senhor. Você não entende tudo agora. E aí o Lewis conclui dizendo: sabe por que o Senhor não me deu respostas? Ele ficou me olhando apenas? Porque Ele era a resposta. Ele conclui, no solilóquio dele para Deus: agora sei, Senhor, porque não me deste a resposta. Tu eras as respostas. Diante do teu rosto, as dúvidas acabam. Então é isso, amados. Deixa eu ver que horas são aqui. Tô com o olho meio embaçado aqui de chorar, perdão, tá? Eu não consigo falar essas coisas sem lágrima. Vamos avançar um pouquinho mais. Uma pessoa me ligando aqui. Deixa eu desligar aqui, porque, meu Deus, eu não posso atender agora. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Ele diz que então nós não devemos tentar culpar a Deus por qualquer coisa antes do tempo, porque nós não sabemos nem como o mal começou. Quem somos nós para dizer como é que Deus vai terminar com o mal? Nós temos que crer no que a revelação fala, ponto final. Porém, graças a Deus, como eu falei, que há alguns irmãos que, temendo, de forma reverente, poderão ver à luz das Escrituras as linhas da Teodiceia. Ele continua falando assim: sem o entendimento perfeito desses mistérios profundos do passado, quão irracional é a tentativa de criticar os caminhos de Deus, seja com relação ao presente ou ao futuro. Somos claramente informados de que a morte é o salário do pecado. Portanto, onde quer que esteja a morte, deve haver também o pecado. Agora, vestígios de morte, e às vezes de forma muito terríveis, têm sido descobertos em todos os estratos fossilíferos. Palavra difícil da minha língua falar. Fossilíferos. Ou seja, ele diz que quando você faz as pesquisas geológicas, você descobre nas eras passadas que os próprios animais pré-históricos, vamos colocar assim, foram castigados com morte. Olha, acerca desse assunto aqui, dos dinossauros, dos seres pré-históricos, respeitosamente, muito respeitosamente, eu divirjo do Pember, tá? Porque o Pember acredita, como ele coloca nas eras mais primitivas da Terra, que os dinossauros foram seres que foram criados antes de Adão. Ele não usa o termo dinossauros, mesmo porque a palavra dinossauro foi inventado por pessoas que, estudando as eras geológicas, deram esse nome a eles. Ele usa
a expressão fósseis ou bestas e animais pré-históricos. Mas ele está se referindo também aos dinossauros. Ele acredita que viveram antes de Adão. Eu acredito que houve a Terra pré-adâmica, tá? Houve sim um mundo pré-adâmico, de Gênesis 1 para Gênesis 1:2. Eu, todavia, não acredito que os dinossauros existiram naquele período. Para mim, há provas contundentes, que inclusive foram descobertas depois que o Pember escreveu essa obra. Eu acredito que ele também, se tivesse vivido e visto essas descobertas, ele também falaria, como as descobertas mostram, que os dinossauros foram contemporâneos de Adão. Você sabia disso? Os seres que são tidos como pré-históricos de milhões de anos atrás foram criados depois, num período muito recente. As palestras do Dr. Adalto Lourenço, de outros cientistas de renome, mostram isso muito claro. Ou seja, eu sou um criacionista, como o Pember também era criacionista, que acredita na verdade sobre a brecha de Gênesis 1:2, mas no ponto do que a brecha contém, eu divirjo do Pember. Respeitosamente, tá, irmãos? É um pontinho assim pequeno que eu vejo diferente. Eu tenho que explicar isso aqui para os irmãos, porque depois outras coisas que eu vou falar vai transparecer isso. Tá? E a gente não é obrigado a concordar com tudo, né? O próprio Pember não afirmava com dogmatismo isso. Ele disse que parecia haver essas coisas. Então, eu creio, como Pember, que houve um mundo criado antes da Terra de Adão. Esse é o mundo de Gênesis 1:1. E depois a Terra se tornou sem causa e assolada. Certo? Isso aí nós estamos de acordo. Também acredito, como ele acredita, que o mundo de Adão foi criado em 7 dias literais. Tá? Não é como a teoria do teísmo evolucionista diz que Deus foi criando por meio da evolução. Não. Foi criação. E foi em 7 dias literais, de 24 horas. A prova disso, como o Pember diz, é que em Êxodo, você vê falando que o povo deve guardar o sábado de 24 horas, porque o Senhor descansou no sábado. Agora, se o sábado que o povo guarda é de 24 horas, porque o 7º dia de Deus descansou, Deus está falando que o 7º dia do povo é igual ao 7º dia que Deus teve. Certo? Não faz sentido Deus falar, vocês vão guardar um dia de 24 horas porque eu descansei numa era de milênios de evolução de 7º dia. Não. Se Deus está baseando o descanso do povo no descanso dele, é porque o descanso dele é igual ao do povo. Certo? Deus santificou um dia literal de 24 horas, o Shabat, para que o povo descansasse, porque ele descansou também. Certo? E Deus ainda fala lá em Êxodo, porque em 6 dias fez o Senhor. Portanto, o 7º vocês vão guardar. Agora o povo guardava um dia 7º de 24 horas. Porque em 6 de 24 horas Deus fez o mundo. É isso que está deixando claro ali. 6 dias vocês vão trabalhar e o 7º vão guardar. Está claro, pela percepção lógica, que eles vão guardar um dia 7º de 24 horas, porque era de 24 horas o Shabat deles, porque em 6 o Senhor havia feito o mundo. E nos 6 de 24 horas eles vão trabalhar. E eram 6 de 24 horas, porque era um dia de semana. Agora, se Deus está falando que isso vai ser feito assim porque ele descansou no 7º, porque o 7º de Deus também eram dias literais. Foi em 6 dias literais que Deus recriou a terra. Por isso que até o verbo usado ali é fez. Já não é o verbo bará, trazer do nada, porque a criação que foi feita do nada foi Gênesis 1 e 2. A criação de Gênesis 1, 2 em diante é a restauração em 7 dias. E eu creio como o Pember fala também. E outros irmãos também que sustentam a verdade sobre a brecha de Gênesis 1 a Gênesis 2. O que eu não acredito é que os animais pré-históricos viveram naquele período anterior ao Tohu Vavohu, anterior ao sem caos e assolada. O Pember parece colocar, por causa das pesquisas geológicas da época dele, que pareciam inegáveis, ele falou, bom, não tem como negar que esses animais pré-históricos têm milhões de anos. Mas eu também não posso negar que a Bíblia fala de 6 dias de criação do mundo depois de Adão. Então, qual é a explicação para isso? A explicação para isso é como ele descobriu de forma bem plausível na primeira parte, que a terra de Gênesis 1.1 é mais antiga que a terra de Gênesis 1.2. Ele falou, então está respondido. Já que a terra é mais antiga do que a terra de Adão de 6 dias,
Então, tá fácil. Os animais pré-históricos, de um jeito que eu não consigo explicar, foram criados na terra de Gênesis 1:1. E depois veio Tohu Vavohu, e aí depois Deus restaurou a terra em 6 dias e criou Adão aqui. O único ponto que eu divirjo dele nisso aí tudo é que os animais pré-históricos, tidos como pré-históricos, foram criados em Gênesis 1:1. Tá? Porque não foram. Eles foram criados depois que Deus restaurou a terra, junto com Adão. Inclusive, o livro de Jó, Deus fala para Jó contemplar 2 desses animais, que possivelmente estavam vivos na época de Jó, que foi contemporâneo de Abraão. Pesquisas têm demonstrado que a gente não conhece nem tudo que há no globo terrestre, se é que a Terra é um globo, né? No mundo. Tem gente aí que acredita que a Terra é plana. Bom, não sei. A Bíblia não fala do formato da Terra. Então, para não ofender aqui nenhum terraplanista, não vou chamar de globo, tá? Eu não sei, eu tô falando sério mesmo, eu não sei qual é o formato. O fato é que nós não temos ideia de tudo que existe no planeta. 3% só dos oceanos parece que foram conhecidos, ou menos do que isso. E o Dr. Adalto Lourenço fala que há vestígios de pterodátios sendo encontrados no Amazonas. A cartilagem de dinossauros que foram achados, frescas. Como é que um dinossauro de milhões de anos vai ter uma coisa dessa no osso dele? Então, no vídeo, lá no canal, também, se os irmãos que estiverem assistindo puderem me ajudar, tá? Coloquem aí de novo um vídeo que lá no canal chama A Origem dos Demônios, o Mundo Pré-Adâmico. Uma coisa assim. Tá na playlist Live Podcasts, tá? É um vídeo de áudio de 1 hora e 40 minutos quase, que eu fiz. São compilações de áudios, respostas a perguntas de irmãos. Então, lá eu estou explicando detalhadamente essa questão, tá? Que a única coisa que eu divirjo do Pember é que os animais tidos por pré-históricos não viveram antes da terra de Gênesis 1:2. Eles foram criados juntos com Adão. Mas, de fato, houve a terra de Gênesis 1:1, que era habitada por seres, eu acredito, mas não dinossauros, eram outros seres, certo? Seres de ordem espiritual, angelical. Depois houve a queda Tohu Vavohu, né? Sem causa e assolada. Aí Deus restaurou a terra em 6 dias, criou Adão e os animais nessa terra, e entre eles os dinossauros. Então, as pesquisas da época do Pember, que fala de seres vivendo há milhões de anos, estavam erradas. Tá? Mas é só nisso que eu penso diferente. Eu também creio como ele, no intervalo de Gênesis 1:2, creio que houve sim um mundo pré-adâmico, que Satanás caiu nessa época do mundo pré-adâmico, que esse mundo pré-adâmico era habitado por seres espirituais. Eu só não creio que os dinossauros estavam ali. Eu creio que os dinossauros foram criados juntos com Adão. Tem muitas provas sobre isso. Nesse vídeo eu falo mais sobre esse assunto e deixo na descrição do vídeo, desse vídeo específico, que eu peço para os irmãos colocarem aí, se puderem. Se não puderem, depois eu ponho de novo. Na descrição tem uma série de vídeos de documentos sérios, de cientistas sérios, mostrando que a coisa realmente foi assim, tá? Então Pember fala que nas eras geológicas passadas você pode encontrar vestígios do pecado. E isso prova como que você pode encontrar vestígios do pecado, porque você encontra vestígios de morte, e de morte terrível, inclusive. Né? Só que, como eu estou falando aqui, na verdade, esses vestígios de morte nos restos de estratos fossilíferos, né? Eles não são de eras geológicas passadas de milhões de anos. Eles são de coisas que aconteceram depois de Adão. Mas continuando aqui, fala assim, eu só quis esclarecer esse ponto, tá? Fecha parênteses e continua. O que então devemos provar a seguir que esteja conectado com esses registros lamentáveis de rebelião? Esgotou todo o recurso do seu amor e paciência a nos dar seu próprio filho. Nós não deveríamos ficar assombrados com o amor de Deus? Sim. E eu acredito que Deus exerceu paciência por milhões de anos. Mas não que os dinossauros estavam nessa criação de milhões de anos. Existiam outros seres que caíram lá atrás, do mundo espiritual, com os quais, muito possivelmente, Deus teve muita paciência, sim. Por milhões de anos, estendendo a paciência. Quem são esses seres? São seres de ordem angelical. Certo? Eu creio.
E que toda a paciência de Deus se prolongou até, né, pelo menos com a raça humana, até a morte do seu filho. Ali foi o veredito. Agora, a sua decisão acerca da cruz de Cristo vai selar o seu destino eterno. Ou você crê no que ele fez, ou você se rebela contra isso. E isso vai selar o seu destino. Agora, com os anjos, essas criaturas de milhões de anos atrás, né, que viveram nesse mundo pré-adâmico, nesse mundo anterior à criação de Adão, a paciência de Deus durou. Eu também creio que durou muito. Durou até pelo menos a criação do homem. Né, como o irmão Lang deixa bem claro, que parece que o último teste que Satanás enfrentou foi quando ele tentou Adão e Eva. O último estender da misericórdia de Deus para ele. Por quê? Porque você vê que quando Adão e Eva caem, quando eles pecam, o Senhor fala: quem te fez saber que estavas nu? Para Adão. Ele não chega intimando Adão e julgando Adão, condenando Adão. Ele vem perguntando em amor primeiro. Depois para Eva, quando Adão joga a culpa nela, ela fala: por que fizeste isso? O Senhor fala para Eva. Irmãos, Deus fazer pergunta não tem sentido, porque Deus já sabe de tudo. O fato de Deus fazer pergunta é para que houvesse chance deles se arrependerem. Deles verem o que eles tinham feito e se arrependerem. Agora, quando Eva joga a culpa na serpente, o Senhor não trata a serpente, sabendo que Satanás estava nela, né? O Senhor não trata a serpente, Satanás, da mesma forma. Para a serpente ele fala: visto que isto fizeste, és mais maldita que todos os animais do campo. Você percebe que o trato com o diabo já foi de julgamento. O de Adão e Eva foi de chance de arrependimento. E depois, pelo que a fala de Deus no final mostra, na conclusão, é que de fato, para a raça de Adão, culpada sim, mas haveria uma possibilidade de remissão. Haveria redenção. O Redentor viria da mulher. Assim como o pecado foi introduzido pela mulher, o Redentor viria e reverteria toda a maldição. Mas para a serpente não. Então parece que o fato, como o irmão Lang coloca, de Satanás tentar o homem que ele viu Deus criar a sua própria imagem, foi o ápice da tolerância de Deus. Mas até ali, embora a rebelião de Satanás aconteceu há milhões de anos antes de Adão ser criado, no mundo pré-adâmico, que eu também concordo com o Paber nisso, como Ezequiel e Isaías deixam bem claro, até ali a misericórdia de Deus muito provavelmente estava estendida para ele. E a prova disso é que Ezequiel 28, versículo 11, quando vai falar da queda do príncipe de Tiro, que na verdade ele é Satanás, é dito: levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E a palavra lamentação é uma lamentação fúnebre. É aquele lamento que os reis entoavam pelos filhos que morriam, pelos entes queridos que morriam, provocando grande tristeza. O que indica que a queda de Satanás não foi porque Deus quis. E Deus sentiu a dor da rebelião dele. Deus os julgou, sim, mas não porque quis. Aquilo doeu no coração do Senhor. Ah, irmãos, que Deus nós temos. E muito provavelmente a misericórdia ainda estava estendida até Deus criar Adão à sua imagem e semelhança. E mesmo assim Satanás ainda vinha arruinar a criação. Acabou a misericórdia. Mas a misericórdia estava estendida. E para a raça humana se estendeu desde que foi criado até a cruz do Senhor Jesus. Até um homem mais perfeito que o homem caído vir. O homem perfeito como o homem deveria ser. Jesus. Vim e morrer pelos homens. O Senhor Jesus diz: agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Porque todos têm que escolher em relação à cruz. Bom, amados, a hora vai passando. Eu vou concluir a leitura dessa introdução, dessa segunda introdução, né? Aqui nesse parágrafo. E se fosse o significado do misterioso anúncio a respeito de Cristo que diz: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.
Ele está dizendo assim, se fosse demonstrado que esse aparecimento de Cristo é a resposta para a tolerância de Deus. Até onde sabemos, a Bíblia não contém nada que proíbe diretamente a ideia de uma existência anterior do homem em mundos pré-adâmicos. Outro pontinho aqui que eu queria dizer para os irmãos. O irmão Pember está falando que poderia, ele não está afirmando, tá? É interessante porque ele falou que nós não devemos especular, mas aqui ele está fazendo uma especulação cuidadosa. Tá? Nós não devemos especular com certeza, mas especular, como diz Orígenes, com ginásticos, que é o exercício temeroso, sem afirmar, apenas deduzir, não é proibido. Então ele também está deduzindo que não há nada na Bíblia, segundo ele, que impedisse de crermos que o homem tivesse existido em eras anteriores e depois Deus tivesse criado ele na forma que ele tem agora. Isso aqui é uma teoria parecida com a pré-existência da alma, que a alma existiria. Orígenes foi um dos primeiros a sustentar com certa afirmação nesse ponto, né? Que a alma do homem seria pré-existente. Hoje tem alguns aí na internet falando que Deus criou, que nós humanos éramos anjos antes de nascermos como homem nesse mundo. Isso explicaria por que nós estamos passando por prova, porque talvez a gente tivesse caído lá nos espaços celestiais, mas Deus, por nos amar, não nos quis condenar, como aconteceu com Lúcifer, que se rebelou de forma obstinada, e aí Deus nos fez nascer como homens para ser provados aqui. É uma teoria que tem por aí. E o irmão Pember está falando que a Bíblia não nos proíbe de conjecturar isso. Ele não está afirmando que é isso. Mas aqui, também de novo, de forma respeitosa, eu vou divergir do nosso irmão. Por quê? Porque quando você vai para Gênesis 1, e eu quero dizer assim, eu sei que ele está especulando, tá, irmãos? Ele não está afirmando, eu quero dizer com todas as letras. Devemos respeitar o nosso irmão, porque ele é um gigante espiritual da erudição, da piedade. Até que para falar isso aqui, você vê que ele coloca cuidado, eu não estou afirmando. Eu estou dizendo só que a Bíblia não proíbe de pensar dessa forma. Mas é perigoso, não vamos afirmar. Aí depois você vai ver que ele sai desse assunto e fala, olha, mas isso aqui é só especulação. Vamos ficar com o que está escrito. Porém, eu, Daniel, com todo respeito, sendo, como diz lá, Gideão falou, o menor da casa de meu pai, eu sendo o menor dos servos de Deus aqui, todavia, pela misericórdia do Senhor, eu quero dizer que essa especulação, para mim, não tem base nem especulativa. Certo? Nem especulando nós podemos crer num negócio desse. Por quê? Porque Gênesis 1, quando fala da criação do homem, eu quero que os irmãos possam ler comigo, versículo 26. E disse Elohim, eu estou lendo na textual, façamos o homem, um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e exerçam domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Perdão, eu estou aqui fungando aqui porque estava chorando até agora há pouco. E o 27 fala, e Elohim Aleph Tav criou o homem à sua imagem. Veja que quando ele fala façamos, ele está falando da imagem, ele está falando daquilo que é o ícone, o corpo, a estrutura completa do homem. Ele fala façamos porque ele vai ter que moldar o corpo do homem. Então aí o verbo fazer no grego é assa. Assa. Acho que é essa a pronúncia. Eu não sei pronunciar hebraico correto. Porque está falando de moldar. Todavia, quando ele vai criar o homem, ele vai fazer isso ser real. Quando ele está decidindo moldar a existência do homem, é fazer, né? Modelar, as no hebraico. Mas quando o 27 fala que ele criou, Elohim Aleph Tav criou, o verbo usado é bará. Sabe o que significa bará? É o mesmo verbo usado em Gênesis 1:1. Criar do nada, chamar a existência do nada, sem ter matéria pré-existente. Então, se o verbo usado para a criação do homem é bará, significa que o homem não é pré-existente. O homem não existia antes de Deus o criar. Certo? Então, nem especulativamente, nem de forma especulativa, eu posso concordar com a ideia de Orígenes ou com que o Pember, aqui de forma muito piedosa, ele coloca como uma possibilidade. Depois ele sai fora disso, que ele fala, é arriscado entrar nisso, vamos ficar com o que está escrito. Mas ele levantou uma possibilidade especulativa. Porém, eu, Daniel, nem de forma especulativa acredito nisso.
Por quê? Porque de forma explícita quem estudou hebraico sabe que Gênesis 1:26 fala que Deus criou do nada o homem. Ora, se Deus criou do nada e bará significa criar sem auxílio de matéria pré-existente, sem auxílio de nada pré-existente, então isso indica que o homem não existia em dimensão nenhuma, em condição nenhuma, de jeito nenhum, no estado pré-existente. O homem passou a existir aqui, certo? Então, assim, respeitosamente eu não concordo nem com a especulação desse ponto que ele levanta aqui. Mas, tirando isso, vamos prosseguir. Tá bom? Irmãos, a gente tem que ser sincero. Não adianta a gente ficar contra a nossa consciência. E o irmão também, graças a Deus, nós estamos falando de um gigante espiritual, né? Ele não afirma isso, ele só levanta a especulação. E fala para os irmãos, ó, pensem. Mas não pensem como sendo um fato. Isso aqui é uma especulação. Uma especulação e passamos por alto, não quer dizer que isso é assim, né? Eu só especulei aqui e vamos ficar com o que está escrito. Ele mesmo vai fazer isso, graças a Deus. Agora, tem gente por aí na internet que está afirmando isso, certo? Tem gente por aí que está afirmando. Tem uns canais aí na internet que ficam afirmando esse tipo de coisa, que nós éramos pré-existente, né? Que nós existíamos, que nós na verdade éramos anjos e por isso nós somos divinos. Quando vê, está caindo na mesma mentira, na mesma falácia da serpente. Cuidado com essa coisa, meu irmão. Nós não éramos pré-existente coisa nenhuma. Daqui a pouco você vai enveredando por aí, você vai cair em panteísmo sem saber. Nós fomos criados. Tivemos um início e não existíamos antes desse início. O verbo usado no hebraico é bará. Certo? Então o Pember fala, não existe evidência, a Bíblia não contém nada que proíba diretamente uma existência anterior do homem em mundo pré-adâmico. O Pember fala que não, mas eu vi Gênesis 1:26, para mim ela tem. Quando ela fala que Deus criou com bará o homem, para mim é evidência que a Bíblia proíbe crer que o homem existia no mundo pré-adâmico. Para mim está muito claro isso. Né? Mas tudo bem, aí ele continua. Embora rapidamente cale a boca daqueles que falariam de futuras reencarnações probatórias, pois ela pelo menos declara que agora estamos no fim dos tempos. Para os filhos dessa dispensação, a lei é: ao homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então ele está falando que embora especulativamente possa ser que o homem tenha existido em mundo pré-adâmico, isso não quer dizer que existe reencarnação agora. Por quê? Porque Hebreus 9:27 fala que foi ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso que vem é o juízo. Então a doutrina espírita é uma mentira do diabo, certo? Ou você crê em Jesus com ressurreição, ou você crê em Allan Kardec com reencarnação. Escolhe, meu filho. Não tem como você ficar com os dois, não. E eu fico com aquele que ressuscitou dos mortos, com Jesus, o Filho de Deus. Porque espíritos que voltam falando que são de mortos são outras coisas, são terafins demoníacos, se passando pelos mortos que morreram, para enganar as pessoas. Ixi, eu poderia ficar horas aqui só denunciando os erros do espiritualismo, mas não vou fazer isso agora. Então Pember está falando que embora possa ser que o homem tenha, especulativamente aqui, possa ser até que ele possa ter existido em mundo pré-adâmico, a Bíblia todavia nega a reencarnação de agora. Porque de agora em diante, depois que Deus criou Adão como Adão aqui na Terra, foi ordenado ao homem morrer uma só vez. Tá, mas para mim, nem nos tempos pré-adâmicos o homem existia de forma pré-existente. Por quê? Porque Gênesis 1:26 fala que Deus criou, bará, ao homem, do nada. Então o homem não existia, não. Se Deus trouxe ele do nada é porque ele não existia. Certo? Só para limpar esse assunto, tá, irmãos? Porque o Pember, de forma respeitosa, está colocando isso aqui como especulação. Poderia ser. Mas para mim, nem especulando tem base para isso. Porque Gênesis 1:26 proíbe sim a gente pensar isso. Tá? Agora o problema é que o Pember coloca só como uma especulação. Agora tem gente, como eu estou falando aí na internet, que está afirmando isso. Que o homem era pré-existente e existia como anjo antes de ser criado aqui no mundo. Mentira. Mentira. Não cai nisso não que você vai cair num panteísmo, tá? Daqui a pouco se o homem existia pré-existente, daqui a pouco abre porta, passa o boi e passa a boiada. O homem existia como pré-existente antes, então o homem é pré-existente. Quer dizer, o homem sempre existiu. O homem sempre existiu, o homem é eterno. O homem é eterno, o homem é parte de Deus também.
O homem é divino. Pronto. Quando você vê, todas as coisas são divinas. Até a criação é divina. É eterna também. Quando você vê, você está lá, igual os hindus. Cai fora disso. Sai fora disso, meus irmãos. Bom, a hora vai avançando. Eu tenho que parar. Mas deixa eu ver se eu chego pelo menos aonde vai começar a primeira dispensação. Deixa eu ler aqui, irmãos. Vou ler um pouco mais corrido. Mais uns 10 minutinhos só. E aí depois eu encerro, tá? Mas gostaríamos de ser compreendidos. Nem por um momento assumiremos a existência anterior da família humana, ou mesmo apresentaríamos tal ideia como conjectura provável. Graças a Deus, você vê? Ele saiu fora e falou, ó, a Bíblia não proíbe, mas nós não podemos apresentar isso como sendo um fato. Nós não podemos, não vamos fazer isso. Graças a Deus, né? Nosso irmão Pember tem sabedoria. Pois onde Deus fechou a cortina, suas criaturas finitas não podem tentar removê-la. Se ele deseja que elas fiquem na ignorância, ou seja, sem saber a resposta, que assim permaneçam se forem sábias. Às vezes, o fruto da árvore do conhecimento é venenoso, e não nos foi dado motivos para nos ajudar a nos intrometer nas coisas além de sua esfera. Desejamos apenas mostrar que até os mortais podem imaginar possíveis circunstâncias que poderiam, num momento, acabar com todos os argumentos dos... Ele põe uma palavra grega aqui que eu não consigo nem falar, né? Uma palavra difícil de falar. Mempsimoroi. São um tipo de homens racionais, vamos dizer assim. Que são os murmuradores contra os arranjos atuais ou finais de Deus. Ele está dizendo que mesmo aquele que não estuda a Bíblia, se pensar numa criação pré-existente, como algumas pessoas pensam, Orígenes pensou, outros filósofos sustentaram isso, Platão sustentava isso, eles calariam a boca das pessoas que falam que Deus não é justo ao permitir o sofrimento. Porque se o homem tivesse, o argumento é esse, existido numa era pré-existente a essa de Adão, e ele lá tivesse rebelado, e Deus agora criasse ele com um corpo, né, vindo do pó, para que ele passasse provas aqui por causa do que ele fez lá atrás, isso seria a resposta que calaria o porquê o mal é permitido aqui. Então até pessoas lógicas, né, calariam a boca desses racionalistas que ficam tentando acusar Deus. Mas nós não devemos crer que o homem existia de forma pré-existente. Por quê? Porque Deus criou o homem do nada. Então a razão do que porque Deus permite o mal não é essa, deve ser outra. É outra razão. O homem não está aqui porque viveu numa era passada, num outro tipo de estado de existência. Não, de jeito nenhum. Mas a solução real da nossa dificuldade pode ser algo bem diferente. Algo talvez que não poderíamos nem mesmo entender, visto que ainda estamos presos pelo corpo desta morte. Pelo menos, já que a revelação guarda silêncio no tocante à morte, deveríamos limitar nossa curiosidade e, acima de tudo, evitar falar mal das coisas que não podemos entender. Então diz assim, a nossa sabedoria é lidar com as circunstâncias atuais à luz da presente revelação, a qual é amplamente suficiente para a necessidade de todos os homens. Quando o nosso espírito acorda do seu sono semelhante à morte, e pela primeira vez abre os olhos para as realidades, nos encontrarmos andando, por assim dizer, na beira de um abismo horrendo, e coberto e vertiginoso com os vapores fétidos de que de lá sobem. Deixa eu ler de novo aqui, porque não ficou muito claro. Quando o nosso espírito acorda do seu sono semelhante à morte e pela primeira vez abre os olhos para as realidades, nos encontramos andando, por assim dizer, na beira de um abismo horrendo e coberto e vertiginoso com os vapores fétidos que de lá sobem. E pela palavra de Deus que vem a nós, e pela palavra de Deus que vem a nós e a palavra de Deus que vem a nós é: dá-me, filho, tua mão, e eu te conduzirei para longe deste lugar perigoso, para a luz solar pura e salutar. Claro que ele está falando aqui por metáfora, né? Ele está dizendo assim, nós não podemos achar respostas, e é perigoso nós nos aventurarmos em assuntos dos quais a Bíblia se calou. Se nós tentarmos fazer isso, nós vamos nos descobrir como pessoas que acordam e se veem à beira de um abismo, da onde sobem fétidos vapores. O mais seguro é nos lançarmos na mão de Deus e ouvirmos Ele dizer: filho, me dá o seu coração, me dá a tua mão, e eu vou te conduzir para espaços seguros e para a luz
salutar, para a luz que traz saúde. Irmãos, que essa seja a nossa atitude, que nós não ousemos nos enveredar por caminhos que a Bíblia silencia. É perigoso. Tem muita gente fazendo isso e sendo enganado. Mas quanto... Só um minutinho aqui, amados. Vou precisar de um auxílio aqui porque está acabando a bateria do... Ô Gui, a bateria do PC, meu amado. Tem que avisar ele aqui que está acabando aqui. Mas eu também já estou acabando a leitura. Mas quanto ao significado do abismo e o que nos levou para tão perto da sua margem, essas são coisas que não podemos saber agora, mas saberemos depois. Né? Agora só podemos conhecer em parte, porém mais tarde podemos nos achar em posse de uns poucos fatos simples que mudarão os nossos conceitos tão completamente como uma vista dissolvente é restituída por aquilo que a segue. E até que esse tempo chegue, a despeito de toda a nossa sabedoria alardeadora, todos os nossos raciocínios, conceitos e conjecturas e todas as comunicações mentirosas que podemos receber de espíritos do ar, nunca alcançaremos uma visão clara dos segredos das eternidades, seja do que está à nossa frente ou atrás de nós. Por isso que Deus tem ordenado para a nossa disciplina atual é andar pela fé. É o que eu falei. Deus quer que nós vivamos a dependência. Só lá Ele vai nos explicar todas as coisas. E nem o alto rugido do mar, nem a soberba do século XIX podem passar os limites que Ele estabeleceu para eles. Certo? Por mais que a gente tente, nós não vamos achar respostas. Deus não quer nos responder tudo agora. Até onde Ele respondeu, nós podemos ir. Até onde Ele silencia, que nós não ousemos ultrapassar o que está escrito. Porque senão nós seremos pegos pelos espíritos enganadores, que por meio de doutrinas demoníacas e por meio de experiências loucas, querem nos dar a mentira para nos apartar da luz de Deus. Fiquemos no limite que Deus estabeleceu. Que a arrogância que ele fala aqui do século XIX, porque o século XIX foi o século da alta crítica, foi o século do ceticismo, do ateísmo. Que esse racionalismo prepotente e soberbo não tome o nosso coração, irmãos. Nós sejamos guardados disso. Porém, embora não possamos penetrar nas coisas profundas de Deus, não podemos senão ser tocados com o aspecto dos seus tratos com a humanidade. Pois embora o seu governo do mundo tenha sofrido várias mudanças, as quais nós, seguindo o exemplo de Paulo, denominamos de dispensações, ainda que essas dispensações variam em termos de leis e condições, elas são sempre constantes no objetivo principal. Todas combinam para provar que, em nenhuma circunstância concebível, o homem é capaz de preservar ou restaurar a sua integridade. Então ele está dizendo assim, embora a gente não possa responder tudo, a Bíblia nos deixou claro que Deus está fazendo algo ao permitir por tempo a prova e a existência do mal. Ele dividiu os tratos com a humanidade em dispensações, como diz Paulo. Paulo fala que na dispensação da plenitude dos tempos, dos kairós, os tempos propícios de tratamento de Deus, que são as dispensações bíblicas, que a gente falou no vídeo passado. Então, seguindo Paulo, quem crê em dispensação não é antibíblico, é bíblico, porque Paulo, o Senhor Jesus e a própria Bíblia divide os tratos de Deus em dispensações, certo? A Bíblia, de forma geral, faz isso também. Ele está mostrando o quê? Que, embora nós não possamos saber o porquê, totalmente, todas as coisas acerca da origem do mal, nós não possamos saber, mas Deus mostra pelo menos algumas coisas ao Ele revelar que Ele trata a humanidade em dispensações. E seria sábio nós considerarmos o porquê que Ele dividiu os tratamentos dele com dispensações para a humanidade. Duas coisas o Pember fala que Ele está fazendo. Por um lado, Ele está glorificando o seu Filho, conforme nós vimos na live passada, e está, por outro lado, tirando a prepotência e a soberba da raça humana, ao provar para eles que sem Deus, eles nada podem fazer. Quando todas as dispensações acabarem, isso será finalmente provado. Que Cristo é o excelente, o exaltado, dele depende todas as coisas, e que nós, sem Ele, nada podemos fazer. Em cada dispensação, Deus está fazendo isso. Está sendo provado que Ele não pode preservar ou restaurar a sua integridade e salvar a si mesmo da corrupção. E sua única esperança está numa interposição, na verdade, direta do Eterno e infusão tão extraordinária do Espírito Santo que opere uma mudança total na natureza humana. Essa é a única esperança do homem.
Deus está provando isso. Que se ele não intervir e não infundir o seu espírito no homem, o homem por si está condenado a perecer. Ele não dá conta de salvar e de se restaurar a si mesmo. Por outro lado, está provando que Cristo fez todas as coisas de acordo com o que Deus queria. E ele é digno de ser adorado. E todas as dispensações apontam para a glória crescente dele, ao mesmo tempo em que humilham a prepotência humana. Porque seja o que for, ou qual seja o mistério que o envolve, pelo menos é claro que o homem falhou em compreender a lição da dependência absoluta que a criação deveria ter sido suficiente para ensinar. E pode agora aprendê-la apenas através de uma redenção mais maravilhosa do que a própria criação. Ou seja, o homem falhou e o único meio agora é a redenção. Essa obra de Deus que é mais preciosa do que a própria criação. Através de tudo isso, as dispensações estão cada vez mais elevando a glória do Senhor Jesus, conforme Deus vai mudando as dispensações, e está cada vez mais quebrando a prepotência e o orgulho humano. Essas duas coisas ficarão provadas, né? Quando todas as dispensações se encerrarem. Cristo obterá a glória para a qual ele foi designado como herdeiro de tudo. E o homem será colocado no seu lugar, no lugar da dependência, da qual ele se extraviou, tentando por si mesmo achar a cura e a felicidade eterna. E isso ele jamais conseguiu. Irmãos, nós vamos parar por aqui, tá? Peço perdão por ter me alongado um pouco hoje, mas tinha coisas que eu me senti impelido pelo Espírito Santo a dizer aqui. Na semana que vem nós vamos voltar, tá? Nesse capítulo, vai ser a terceira live do segundo capítulo. E aí nós vamos considerar as dispensações em si. Os 2 primeiros vídeos são introdutórios, tá? Aí nós vamos considerar a primeira dispensação, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E aí vamos concluir esse capítulo 2 e partir para o capítulo 3, que é as 3 linhas da profecia. Que Deus possa abençoar cada um. Obrigado pelos que conseguiram assistir até aqui. Obrigado a todos que vão assistir. Se Deus falar com você nesse vídeo e tiver algo que você quer repartir com as pessoas, fique à vontade para divulgar, para compartilhar, para espalhar para outras pessoas, para fazer recortes, tá? Fique à vontade para espalhar no seu canal, no Instagram, onde você quiser. A palavra de Deus é gratuita e você tem pleno direito de fazer uso, tá bom? Eu só pediria que você pudesse citar a fonte. Isso aqui é do canal do irmão Daniel, é do livro As Grandes Profecias, só para a pessoa saber e poder vir procurar a fonte, caso ela queira saber mais coisas. Tá certo? Um abraço fraterno a todos, que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Amém.